Na manhã de segunda-feira, 21 de dezembro de 2015, em um bairro tranquilo de Rupperswil, na Suíça, um cenário aparentemente normal começou a se desenrolar. Uma vizinha, como de costume, parou na casa de Carla para pegar seu cachorro, Chile, para um passeio matinal. Ela tocou a campainha e, estranhamente, demorou mais do que o habitual para alguém atender a porta. Inicialmente ela não se alarmou. Finalmente Carla apareceu na porta, mas havia algo estranho. Ela estava sem maquiagem, algo incomum para ela. A preocupação da vizinha aumentou quando Carla, visivelmente aflita, entregou o cachorro apressadamente através de uma porta entreaberta e a fechou rapidamente, sem dizer uma única palavra. Atordoada pelo comportamento incomum, a vizinha teve uma sensação imediata de que Carla estava com medo de alguma coisa, mas sem saber o que poderia estar acontecendo dentro daquela casa, ela optou por não se intrometer. Mais tarde, a situação se agravou quando o filho mais velho de Carla, Dion, não apareceu para o encontro que tinha marcado com alguns amigos naquela manhã. Os amigos tentaram contatá-lo, mas sem sucesso. Então, por volta das 11h30, um chamado foi feito aos bombeiros, relatando que havia fumaça saindo da casa. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local, esperando encontrar um incidente menor. No entanto, o que descobriram foi algo muito mais terrível do que poderiam imaginar. Aquela pequena cidade suíça, até então pacata, estava prestes a ser abalada por um crime que chocaria todo o país como nunca antes. O chá de bebê de Carla foi um momento de grande alegria para todos. Ela era uma mãe divorciada, cheia de vida, que vivia feliz ao lado de seu parceiro de longa data, George. Ele havia se tornado uma figura paterna amorosa para os dois filhos de Carla, Davin, de 13 anos, e Dion, de 19. O filho mais novo, Davin, era uma criança carinhosa, com um sorriso encantador, muito próximo de seu irmão mais velho, Dion, que tinha muitos amigos e uma paixão por esportes e pela natureza. A família vivia na pequena cidade de Rupperswil, no cantão de Aargau, na Suíça, uma comunidade tranquila de língua alemã com menos de 5.000 habitantes, onde o crime praticamente não existia. Essa paz foi interrompida em dezembro de 2015. Naquela manhã, os bombeiros foram chamados à casa de Carla, após vizinhos notarem fumaça saindo da residência. Eles chegaram preparados para lidar com o que imaginavam ser um pequeno incêndio, mas logo descobriram que a situação era muito mais grave. Dentro da casa, encontraram 4 corpos gravemente queimados. As vítimas estavam amarradas, e embora os corpos estivessem severamente danificados pelo fogo, ficou claro que não eram apenas vítimas do incêndio. Antes das chamas, as 4 pessoas tiveram suas gargantas cortadas. Entre os corpos estavam Carla, seus filhos Davin e Dion, e Simona Faz, a namorada de Dion, de 21 anos. George, parceiro de Carla, não estava na casa no momento do incêndio, pois havia saído para trabalhar mais cedo. A notícia desse crime brutal se espalhou rapidamente pela pequena cidade, deixando todos em estado de choque. Nunca antes um assassinato tão violento havia ocorrido em plena luz do dia naquela comunidade pacata. A sensação de segurança foi abalada. Portas que antes permaneciam destrancadas passaram a ser trancadas com medo. Com o crime sendo o maior e mais impactante que a região já havia visto, as autoridades imediatamente mobilizaram todos os recursos disponíveis para investigar o caso. Um grupo especial de 40 membros foi formado para trabalhar sem parar, em conjunto com mais 100 oficiais, todos dedicados à investigação de um caso complexo. Apesar do assassino ter tentado eliminar qualquer prova ao incendiar a casa, conseguimos reunir amostras de DNA e impressões digitais na cena do crime. Quase imediatamente, essas evidências foram comparadas ao nosso banco de dados criminal, mas não encontramos nenhuma correspondência. Nossa primeira tarefa foi questionar os parentes mais próximos de Carla. Interrogamos seu parceiro, George Mecker, sua ex-esposa, cujo filho é identificado apenas como RS, o pai de Davin e Dion, a nova esposa do pai, e os pais de Carla. Todos cooperaram e forneceram suas impressões digitais e DNA, e todos foram descartados como suspeitos. Também coletamos DNA de todos os vizinhos, mas sem sucesso. Com o passar do tempo, concentramos nossa atenção na pessoa que costuma ser o principal suspeito nesses casos, o cônjuge ou parceiro. Neste caso, George Mecker, especialmente porque ele era a única pessoa que não estava em casa no momento dos assassinatos. No entanto, George não sabia que estava sob suspeita. Secretamente, começamos a monitorar suas chamadas móveis e fixas.
interceptando seus e-mails, mensagens de texto e atividades online. Transcrevemos todas as suas conversas telefônicas e instalamos um transmissor GPS secreto em seu carro para rastrear seu paradeiro em tempo integral. Nada do que ele fazia era privado. Enquanto isso, continuávamos a reunir declarações de testemunhas e a receber dicas do público, mas ainda estávamos sem um motivo claro. A família de Carla não enfrentava dificuldades financeiras, não havia disputas conhecidas, nem inimigos aparentes. Então descobrimos que Carla havia feito 2 grandes saques em bancos diferentes, por volta das 9h50 da manhã, pouco antes de ser assassinada. As imagens de vigilância dos bancos mostravam Carla assustada, tensa e apressada. Com isso, finalmente tínhamos um possível motivo: dinheiro. Continuamos explorando todas as possibilidades e filtrando potenciais suspeitos, investigando inclusive a atividade de antenas de celular na área. Com quase 30 mil telefones celulares registrados na torre de rádio ao redor da cena do crime na manhã em questão, não foi possível isolar nenhum suspeito. A situação era complicada. O caso foi até apresentado em um popular programa de televisão alemão, semelhante ao Unsolved Mysteries dos Estados Unidos, na esperança de que as imagens de vigilância de Carla nos bancos pudessem levar alguém a fornecer informações valiosas. Também a Interpol foi informada, a Organização Internacional de Polícia Criminal, buscando cooperação global. Em 16 de fevereiro, foi realizada a primeira coletiva de imprensa, oferecendo uma recompensa de 100 mil francos suíços, cerca de 108 mil dólares americanos, por qualquer informação que levasse à captura do assassino ou assassinos. Essa foi a maior recompensa já oferecida na história criminal da Suíça, destacando a urgência e o medo que sentiu-se de não capturar o responsável. A coletiva de imprensa gerou 250 novas pistas, 110 pessoas foram interrogadas, mas ainda assim não se tinha nenhum suspeito viável. A investigação estava se mostrando incrivelmente difícil, já que não parecia haver qualquer conexão entre as vítimas e o autor. Apesar das impressões digitais, do DNA, das centenas de dicas do público e da grande quantidade de dados móveis coletados, a polícia não estava mais perto de encontrar um suspeito viável. 5 meses após o início da investigação, recorreu-se ao Google, solicitando todos os endereços de IP de computadores nas proximidades que haviam pesquisado informações sobre a família em um período anterior aos assassinatos. Finalmente, houve um avanço. Foi possível rastrear um endereço IP até um jovem treinador de futebol da região. Ele havia pesquisado os nomes das vítimas, seu paradeiro e outros detalhes sobre a família em diversas ocasiões. Seu nome era Thomas Nick. Thomas Nick era um homem solteiro de 33 anos, morador local, que vivia com a mãe e 2 cães. Ele não tinha antecedentes criminais e parecia ser um cidadão comum, cumpridor da lei. Para aqueles que o conheciam, ele parecia perfeitamente normal, mas o mais notável era que ninguém sabia muito sobre sua vida pessoal. Ele costumava ser reservado. Além de seu trabalho como gerente de 2 clubes locais de futebol juvenil, ou futebol, como é chamado na Suíça. Ele atuava como gerente, mas, se necessário, também ajudava a treinar as equipes. O apartamento que ele dividia com a mãe ficava a apenas 500 metros, ou cerca de 1/4 de milha, dos chuveiros. Com um suspeito em potencial em mente, a polícia revisou os registros da antena de celular que havia obtido anteriormente e descobriu que o celular de Nick estava presente de forma notável na área. Ao rastrear os sinais, eles descobriram que Nick costumava passear com seus cachorros todos os dias em uma rota que passava pela casa da vítima, exceto no dia do assassinato. Naquela manhã, não havia sinal algum de seu telefone, o que era diferente de todos os dias anteriores. Mesmo assim, sem antecedentes criminais e sem provas contundentes contra ele, a polícia não conseguiu prendê-lo. Foi então que decidiram partir para o plano B. No dia 11 de maio de 2016, a polícia soube que Nick estava indo para a cidade de Aural, a cerca de 10 minutos de carro de Hoopersville. Usando uma tática astuta de controle de tráfego, montaram um posto de controle entre essas 2 cidades, prevendo que Nick passaria por lá em seu caminho. A estratégia funcionou. Eles pararam Nick e pediram para que ele realizasse um teste do bafômetro. Após a coleta, enviaram imediatamente o teste para o laboratório para análise de DNA. O resultado foi claro. O DNA de Nick correspondia ao DNA encontrado na cena do crime.
Na manhã seguinte, pouco antes das 9 horas, enquanto Nick tomava café e usava seu laptop em um Starbucks na Rota 10, nossos policiais, escondidos atrás de prédios próximos, se prepararam. Assim que ele estava estabelecido, eles avançaram e o prenderam. Colocaram um boné preto sobre a cabeça de Nick para que ele não pudesse ver para onde estava sendo levado, e para que ninguém visse quem estava sendo levado. A polícia realizou imediatamente outra coletiva de imprensa para acalmar o medo e a ansiedade do público. Nela, o promotor público-chefe anunciou que o tempo de incerteza havia terminado. O perpetrador estava preso. No momento da prisão, Nick carregava uma mochila contendo uma antiga pistola do exército suíço, uma faca, braçadeiras de corda com acelerador de fogo que seriam usadas como algemas, luvas, fita adesiva e um brinquedo sexual. Todos estavam cuidadosamente embalados e prontos para serem transportados, mas falarei mais sobre isso em um momento. Quando Nick foi preso, para surpresa da polícia, ele começou a confessar prontamente e em detalhes o crime, explicando como e por que aconteceu. Ele admitiu que estava perseguindo Devin, o filho de 13 anos de Carla, há algum tempo antes dos assassinatos. Enquanto Nick estava na delegacia, confessando, a polícia simultaneamente invadia seu apartamento em busca de mais evidências. Durante a busca, encontraram em seu computador mais de 1000 vídeos e mais de 10.000 fotos explícitas de meninos. Também descobriram um caderno com os nomes de 11 meninos, com idades entre 11 e 14 anos, todos com uma semelhança impressionante com Devin. Com as evidências coletadas e a confissão detalhada de Nick, a polícia conseguiu montar o quebra-cabeça dos eventos horripilantes. Nick, que estava apenas marginalmente empregado e vivia principalmente às custas de sua mãe, inicialmente sonhava em ganhar muito dinheiro chantageando pessoas e depois as assassinando após obter o dinheiro. Por volta dessa época, enquanto passeava com seus cachorros em sua rota regular uma manhã, Nick avistou Devin, que estava cuidando de suas tarefas diárias. Imediatamente, Nick ficou obcecado por ele. Com o tempo, Nick tornou-se obcecado pelo garoto e começou a planejar como incorporar Devin em seu esquema. Ele ajustou seu plano de chantagem para também satisfazer seus desejos de depravação. Passou meses planejando os assassinatos com meticulosidade, procurando a melhor maneira de concretizá-los. Quando finalizou seu plano, fez anotações no mesmo caderno que a polícia havia encontrado, que continha os nomes de outros meninos. Este caderno detalhava seu modus operandi: uma carta da escola, um assalto, abuso de um menor, assassinato e incêndio criminoso. Nick então passou a vigiar a família de Devin, aprendendo sua rotina e falsificando identidades e cartas para executar seu plano. Na manhã do dia 21 de dezembro de 2015, às 7h15, depois de colocar seu celular no modo avião para evitar rastreamento, ele esperou pacientemente até que o parceiro de Carla, George, saísse para o trabalho. Quando teve certeza de que Carla e as crianças estavam sozinhas, aproximou-se da casa e tocou a campainha. Quando Carla atendeu, Nick se apresentou como um psicólogo da escola de Devin e alegou que o garoto poderia ter se envolvido em um incidente com outro aluno. Mostrou uma carta falsa e uma identificação escolar para enganar Carla e convencê-la a deixá-lo entrar para discutir o assunto. Preocupada com o filho e reconhecendo Nick da cidade, Carla o convidou a entrar e preparou um café para ele. Dentro da casa, Nick brandiu suas armas e ordenou que Carla acordasse todos e os reunisse em um cômodo. Com uma arma apontada para a cabeça de Devin, ele forçou Carla a amarrar as mãos das 3 crianças com braçadeiras de plástico que ele trouxe consigo. Ele forçou Carla a se levantar e mostrar quanto dinheiro ela tinha nas contas bancárias. Queria saber quanto poderia extorquir dela. Eram 9h30 da manhã, mais de 2 horas após Nick ter invadido a casa do vizinho. Carla, com roupas esfarrapadas, rapidamente empurrou o cachorro para o vizinho e fechou a porta. Nick a instruiu a ir aos bancos retirar dinheiro e tirou uma foto dela com o celular antes de ela sair. Disse que enviaria a foto para um parceiro que supostamente estava esperando no banco. Esse parceiro não existia. Nick também ameaçou matar as crianças dela se ela não cooperasse. Carla fez um saque no primeiro caixa eletrônico por volta das 10h-10. Em seguida, dirigiu até outro banco em uma área diferente da cidade e fez uma retirada presencial. No total, retirou cerca de 10.000 francos suíços, pouco mais de 10.000 dólares americanos. Quando voltou para casa às 10h30, foi amordaçada e amarrada por Nick.
Então o impensável aconteceu. Nick abusou de Carla e dos filhos dela na frente da família, documentando tudo com o celular. Após terminar, ele cortou a garganta de cada um deles, começando por D, de 19 anos, que conseguiu se libertar das algemas e foi forçado a assistir o abuso dos outros. Nick então incendiou a casa, usando um acelerador para queimar qualquer evidência e deixar a cena do crime irreconhecível. No mesmo dia, transferiu todas as fotos e vídeos para seu laptop, onde continuou a visualizá-los nos meses seguintes. A última visualização ocorreu em 6 de maio, 6 dias antes de sua prisão. Depois dos assassinatos, Nick retornou para casa, tomou um banho, passeou com os cachorros com sua mãe e passou a noite com amigos em um cassino. Usou o dinheiro roubado para comprar roupas de grife e planejou uma viagem de esqui para sua mãe e para ele. De volta à mochila com os suprimentos dos assassinatos, a polícia encontrou um caderno com os nomes de 11 outros meninos. Nick havia pesquisado e anotado detalhes sobre cada um, incluindo nomes, fotos, escolas e outros dados pessoais. Dos 11 meninos, Nick havia começado a perseguir extensivamente 2 deles, e até entrou em contato com suas famílias. Um deles morava no cantão de Berna e o outro na região da Alma Luterana, no norte da Suíça. No dia 11 de maio, um dia antes de sua prisão, Nick realmente foi a um terceiro local. Levava consigo uma mochila com os suprimentos dos assassinatos, cartas falsificadas de uma escola local e cartões de visita falsificados que o apresentavam como psicólogo escolar. Ele havia pesquisado minuciosamente a nova família, os horários escolares e os horários de funcionamento dos bancos locais. Em seu caderno, ele anotou: terça-feira, 7h40 da manhã, todos em casa acordados. Por razões desconhecidas, Nick não seguiu com todos os seus planos para aquele dia e voltou para casa. 5 meses após a prisão de Nick, George Macker recebeu uma carta do Ministério Público informando sobre a intensa suspeita e vigilância sob a qual estava a investigação. Até aquele momento, Macker não tinha conhecimento da vigilância. O julgamento de Nick começou em 13 de março de 2018, 2 anos após sua prisão. Ele se declarou culpado de todas as acusações e foi considerado mentalmente estável por um psiquiatra, impossibilitando qualquer alegação de insanidade. A notoriedade do caso foi sem precedentes na Suíça, com uma cobertura da mídia ininterrupta, fazendo com que quase todos soubessem do caso e se sentissem enojados e envergonhados pelo ato maligno cometido por alguém de seu país. Durante o julgamento, Nick compartilhou com o juiz que achava Carla gentil e encantadora e que gostava dela. O juiz lhe perguntou por que ele havia seguido com o plano, em vez de mostrar misericórdia, se realmente sentia isso. Nick respondeu que estava como em uma bolha e que teria gostado de ficar naquela casa por horas sem decidir o que fazer. Ele alegou que, no fim, a única coisa que podia fazer era matar. No entanto, quando foi questionado mais tarde se sentia que estava em um frenesi assassino ao cometer os crimes, ele afirmou que não estava, indicando que não estava em nenhuma bolha. O fato de alguém não estar em um frenesi assassino e ainda assim conseguir realizar, de forma controlada, atos tão hediondos como matar 4 pessoas inocentes, uma após a outra, enquanto a família gritava e Carla implorava pela vida dos filhos, é tão perturbador quanto possível. E isso é algo que desafia qualquer tentativa de defesa. Chocantemente, o defensor público de Nick, Thomas Sen, foi incumbido da tarefa nada invejável de representá-lo. Ele adotou uma estratégia incompreensível ao tentar culpar as vítimas. Alegou que as vítimas foram cúmplices do crime e até compartilhavam parte da culpa. Segundo ele, a mãe das vítimas simplesmente deixou o agressor entrar no apartamento e não demonstrou preocupação quando o vizinho pegou o cachorro. A mãe também não demonstrou nenhuma reação quando o dinheiro foi retirado. Além disso, Sen afirmou que Nick não causou mais dor do que o necessário para cometer os assassinatos e que ele não matou por prazer. A estratégia do defensor público foi mal recebida pelo público. Durante o tribunal, Nick revelou que, enquanto planejava cada detalhe dos crimes, eles pareciam tão extremos e inimagináveis que ele nunca se sentiu verdadeiramente assustado por realizá-los. Ele não acreditava que comprometesse sua reputação ou decepcionasse sua mãe. Descobriu-se que ele estava tão determinado a não desapontá-la que nunca revelou a verdade sobre ter abandonado a faculdade, levando-a a acreditar que ele havia se formado em ciências.
Nick estava mais confortável assassinando 4 pessoas do que em contar à mãe que não tinha diploma. Revelar isso a ela o fez chorar no tribunal. Os assassinatos resultaram na condenação de Nick por várias acusações, incluindo assassinato, extorsão, sequestro, agressão sexual, atos sexuais com uma criança, pornografia infantil, incêndio criminoso e outras acusações. A sentença na Suíça é baseada na possibilidade de reabilitação por meio de terapia. A acusação solicitou a pena máxima de prisão perpétua, reservada para criminosos considerados intratáveis. Pessoas condenadas à prisão perpétua só podem ser liberadas se novos dados científicos provarem a possibilidade de terapia, ou se envelhecimento ou doença significarem que não representam mais risco para a sociedade. Essa sentença só pode ser alterada se 2 psiquiatras independentes diagnosticarem o criminoso como tratável. No entanto, os psiquiatras que examinaram Nick não puderam confirmar com certeza que ele era intratável. Assim, Nick foi condenado a uma pena de prisão indeterminada de nível médio na Suíça, com uma pena mínima de 20 anos, após o que ele poderá solicitar liberdade condicional, caso cumpra todas as condições. Em 21 de dezembro de 2015, George Mecker perdeu o amor de sua vida e seus 2 filhos adotivos. Ele registrou essa perda em um livro chamado Para Sempre, e o pai de Carla expressou que a dor era insuportável. Nick Thomas cumpre sua pena na prisão de Poschway em Regensdorf, Suíça. Ele está em terapia e foi condenado a pagar 700 mil francos suíços aos parentes das vítimas, além de 525 mil francos suíços em custas judiciais. As prisões na Suíça são algumas das melhores classificadas mundialmente. Embora a maioria das celas não seja luxuosa, elas se assemelham mais a dormitórios ou quartos de hotel do que às celas de prisão nos Estados Unidos. O objetivo dessas acomodações é tratar os prisioneiros com humanidade e dignidade no caminho para a reabilitação. Nick foi um prisioneiro modelo, mas não se espera que seu bom comportamento influencie sua libertação, já que ele foi um mestre em fingir durante toda a sua vida anterior aos assassinatos. As visitas de Nick são restritas à sua mãe, a única pessoa que o visita. Nick afirmou que pretende estudar economia na prisão, cuidar de sua mãe e cães, e se reintegrar à sociedade após sua condenação. Alguns questionaram por que Carla não pediu ajuda ao buscar dinheiro nos caixas eletrônicos, e no início da investigação, houve dúvidas sobre seu possível envolvimento. Podemos apenas especular sobre o nível de ameaça e terror absoluto que ela e seus filhos enfrentaram. No entanto, sentimos profundamente que Carla fez tudo o que podia, acreditando que salvaria seus filhos.